Graça e paz, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando que você está assistindo o vídeo, né? Hoje eu queria compartilhar algo com você que eu estava meditando durante o último dia. É um texto que fica lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o finalzinho do capítulo, a partir ali do verso 28 até o 30. Ah, eu creio que nesse tempo, inclusive, não só nesse tempo, né? Mas em muitos momentos, a gente se questiona sobre o que a gente fez da nossa vida, como foi a nossa trajetória de vida, né? E por muitas vezes eu me pensando quanto a isso, eu fiquei desanimado. Hoje não mais, graças a Deus, né? Mas a gente faz muitas escolhas e às vezes não para pensar no caminho que a gente está trilhando. E segundo a própria Bíblia, existe um único caminho, que é Jesus, e que nos leva até o Pai, né? E mais do que isso, por mais que a gente tenha trilhado um caminho errado, equivocado ou contrário, a gente pode retomar para o caminho correto. E isso traz paz ao nosso coração, traz alívio, né? Então eu queria compartilhar com você, se tiver aí com a sua Bíblia, acompanha comigo. É Mateus 11, verso 28. A palavra diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A alma é onde estão ali pensamentos, sentimentos, vontade, é a liga entre o corpo e o espírito, né? E é justamente onde a gente mais fica abatido quando a gente toma consciência, às vezes, do rumo que a gente segue, da vida que a gente leva, enfim. E eu me peguei pensando nesse texto, porque eu creio que principalmente, sei qual é a sua idade, você que tá me ouvindo aí, né? Mas principalmente jovem, a gente cria metas da vida, a gente cria planos e a gente cria aqueles projetos mirabolantes e sempre fazendo um passo após o outro. Mas eu não sei se você já parou para pensar que na maioria das vezes, quando a gente faz alguns planos de vida ou alguns alvos pessoais, isso não tem fim. Porque sempre tem um passo além. E o que eu fiquei pensando é: já pensou como às vezes o estilo de vida que a gente leva nos oprime? E a gente que escolhe isso, que é o pior, né? Como isso tem nos oprimido às vezes. Porque eu parei para pensar no estilo de vida que a gente vive hoje. Acho que isso pode ser um modelo meio genérico, mas acho que de certa maneira, assim como encaixou comigo, também encaixa para você. Porque ainda jovem, a gente tem lá um modelo de estudo. Hoje mudou muita coisa, né? Mas tem um modelo de estudo. Então a gente começa estudando lá nos primeiros anos, mas a gente descobre e vê as crianças mais velhas, os adolescentes falam: não, bom mesmo é quando eu sair daqui e for pro ensino médio, eu vou ser mais velho na escola. Aí você chega no ensino médio e você descobre que ali não é o fim. E que não, você faz o ensino médio porque a educação básica que você tem que ter. Você precisa desenvolver uma profissão, você precisa ter uma qualificação técnica que se iguala ali no nível médio. Então, você de repente pode procurar alguma qualificação técnica e começa a se especializar, ver a prática, de repente até começa a trabalhar, mas descobre que o ideal mesmo é o ensino superior, porque ali você vai se tornar um especialista, um bacharel, enfim.
E aí por diante, cada graduação, né? E depois desse fluxo de estudo, você lembra lá que você precisa ir para o mercado de trabalho. Então você estudou, você tenta de repente entrar como estagiário, e finalmente, quando você consegue, você descobre que, como estagiário, a sua luta agora tem que ser para ser efetivado no trabalho. Então você dá o seu melhor, acorda cedo, se prepara, estuda, de repente você é efetivado e fica muito feliz porque é o fim do caminho, mas aí você descobre que pode ter a promoção e você começa a correr atrás de promoção e de um novo degrau e de um novo caminho, mas tudo isso a gente faz durante a nossa vida inteira para que a gente possa, como dizia um professor de Senai, ele dizia que a gente nasce, cresce, fica bobo, casa, aí aposenta e acabou a vida, né? A visão muito comum acaba sendo justamente essa. E eu vejo que tudo que a gente faz, seja por estudo, seja de maneira profissional, seja com a família, é na expectativa que vai chegar o dia em que você vai se aposentar, ter lá ó, a casinha na praia, o apartamento no interior, uma casinha com varanda, enfim. E aí sim você vai poder descansar. Então você gasta a vida inteira buscando descanso e de repente pelo menor tempo possível, e às vezes muitos acabam não chegando nem lá. E eu não digo isso para ser trágico, porque alcançar o descanso é algo que a gente sempre almeja a vida inteira. De repente, de conseguir curtir a vida sem precisar trabalhar. Acho que por isso que muitos têm essa visão folclórica da aposentadoria, né? Mas o problema é quando a gente não consegue alcançar qualquer coisa aí no meio do caminho. Então a gente descobre que a vida fica pesada, que tudo fica difícil, que nós ficamos sobrecarregados, que a gente se decepciona com pessoas, com situações, com expectativas próprias por não ter alcançado, fica frustrado por ter feito um plano de vida e nada disso deu certo. Eu lembro que quando eu era mais jovem eu sofri tanto com isso, porque você sonha em algo. Eu nunca me imaginei ter a vida que eu levo hoje. Mas hoje eu dou graças a Deus por ela, porque ela é muito melhor do que eu imaginava. E o que eu quero te dizer é que às vezes a gente cria tantas barreiras, tantos caminhos, tantas oportunidades, e a gente se frustra com a própria expectativa. Mas tem um lugar onde o descanso não precisa esperar a aposentadoria. Onde você, por mais que você possa se chatear com alguma situação, se entristecer com situações da vida, há descanso. E esse lugar, esse caminho, essa pessoa é Jesus. É nele que é humilde, manso, que a gente consegue entender o porquê a gente nasceu, o propósito disso, que não quer dizer que você não tenha que trabalhar mais, ou que você não precise mais de planos de vida, de almejar algo, não é isso. Mas entender que tudo isso pode ser feito descansando nele, tirando toda essa correria da vida e confiando num propósito ainda maior. Eu creio que aquilo não só que a gente tem facilidade para fazer, mas aquilo que nós temos alegria em fazer, aquilo que nós temos dom para fazer, ele foi nos concedido por Deus para poder aplicar na vida de muitas pessoas. Para que não só a gente pudesse ter prazer, mas a gente pudesse compartilhar desse prazer com outras pessoas. E eu creio que quando a gente tem clareza disso, o peso vai embora. E mais do que isso, você acha realmente um lugar de descanso. Porque é em Cristo, é no próprio Deus,
que a gente consegue descanso nas situações mais difíceis. A gente tem, como igreja, nós temos a oportunidade de conhecer várias situações, interceder por muitas pessoas que têm sofrido nesse tempo difícil. E eu creio que justamente o compartilhar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida não gera só descanso para outras pessoas, mas gera para nós desse sentimento de missão cumprida, não só por ter feito algo, mas por ter discernimento de que o que Deus confiou para nós, o propósito que Ele nos deu, tem sido cumprido. Sabe, quando bate, como diz os jovens hoje, bate a bad, né? Quando chega um momento realmente da tristeza, é naquele que é a própria alegria que a gente se alivia. Eu creio que quando a gente consegue ter dimensão de quem Jesus é, tudo muda. Às vezes eu tenho isso muita clareza quando eu leio a Bíblia, porque às vezes você lê um texto por dezenas de vezes e de repente vem alguém que você mal conhece, te mostra uma revelação que Deus tem dado aos olhos dele e o texto muda para você. Sabe, quando eu vejo as coisas naturais, eu vejo que tudo se complica. Como eu falei do processo de estudo, do trabalho. Lembra quando você estudava matemática na escola? Você começava com a continha de 2 mais 2, e então de repente entra vezes, e entra a luta do dividir, e entra aquelas equações de primeiro, segundo grau, e as coisas só vão complicando. E na vida é assim, as coisas vão se complicando com o tempo. Não só pela dificuldade, mas porque se tornam mais complexas. Agora, quando a gente fala num relacionamento com Deus através do próprio Cristo, isso é completamente inverso. A gente olha situações em que nada se resolveria e quando você coloca nas mãos de Jesus, não só muitas das coisas se resolvem sozinhas, mas o próprio Deus ele nos dá a revelação de como aquilo se resolve. Ou simplesmente uma maneira diferente de enxergar e ver que a própria solução já estava ali. Sabe, se por qualquer motivo você tem ficado triste, chateado, angustiado nesses dias, eu te convido a falar ao próprio Jesus, a buscar um relacionamento com Ele. Se você tiver dificuldade, eu me coloco à disposição para te ajudar nisso. Sabe, que em nome de Jesus você possa conhecer Ele como eu tenho conhecido. E que tem experiências muito maiores que a minha. Que em nome de Jesus a sua vida seja descomplicada. Jesus descomplica. A gente complica muitas coisas, né? Mas Jesus descomplica. Confia nele e ele tudo fará. Amém. Tenha um excelente dia, tarde ou noite e fique na paz do Senhor. Amém.